Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Ative o sininho para receber mais notificações. Você que já acompanha meu canal, tem visto que eu tenho publicado, né? Tem muitas coisas que eu tenho colocado aqui, né? Diversas coisas, né? Meu canal não fala somente só das minhas gatas, fala do meu dia a dia, da minha rotina. Então, assim, pessoal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e ative o sininho. Bora lá pro vídeo, né? Então, pessoal, no último vídeo que eu coloquei aqui, eu relatei sobre uma revelação, um sonho que eu tive, né? Sobre a minha sogra, né? E no outro ano ela veio a falecer. Então, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês, né? O que aconteceu primeiro eu vou falar o sonho e depois eu vou falar pra vocês o que aconteceu. É, um tempo atrás, em 2013, precisamente em 2013, eu tive mais um sonho, né? Tive um sonho e nesse sonho eu estava num lugar, né? Parecia um salão, mas era um salão aberto, né? Não era um salão fechado, era um salão aberto e tinha muita gente, muita gente, muita. E eu olhava assim, né? Eu olhava assim, eu via muita gente conhecida. Muita gente conhecida tinha nessa festa, né? Que parecia um casamento. Só que eu não procurava noiva e eu não achava noiva. Eu ficava parada assim, olhava, eu via muita gente conhecida. Parente meu, conhecido da minha família. E eu olhava assim, eu via primos, primas, tio, tia, tio de segundo grau, tia de primeiro, primo, e eu via muita gente, ex-cunhado, tudinho, amigo, um monte de gente. E eu olhava assim pro outro lado, eu via que tinha bastante criança. Tinha bastante criança ao redor de um bolo. Um bolo branco bem grande. Era como se fosse um bolo de casamento. Não desses bolo normal agora que o pessoal casa e faz, né? Era um bolo de antigamente. Se vocês puxar lá, vocês vão ver como que era o bolo de antigamente, né? Que o pessoal fazia. Então era um bolo bem grande. E do outro lado do bolo assim, quem tava para cortar o bolo era uma tia minha, né? A minha tia tava para cortar esse bolo. Só que ela não cortou porque ela tava esperando a minha mãe, né? Tava esperando a minha mãe, porque a minha mãe não tava ali naquela hora. Eu procurei minha mãe assim com os olhos assim, não achei minha mãe. Então eu procurei ela assim, não encontrei. E a minha tia falou que só ia cortar o bolo quando minha mãe estivesse ali. Até então tudo bem, né? Eu olhava assim, eu ficava admirada, porque eu via muita gente, gente que já tinha morrido também. Eu falava assim, nossa, mas por que fulano tá aqui se fulano já morreu, né? E eu ficava assim olhando, observando, e eu não entendia tudo aquilo que estava acontecendo. Que festa é aquela? Que tantas pessoas tinham naquela festa? Aí tudo bem, acordei normal, né? Acordei e fui e levantei, tomei água, né? Ainda era de noite ainda. Acordei, tomei água e voltei a deitar de novo para tentar sonhar, continuar o sonho que eu tava, né? Que eu queria ver o que ia acontecer. Só que eu não conseguia, não consegui sonhar de novo. Eu só ficava com a lembrança daquele sonho, mas não conseguia continuar o sonho. Então, assim, fiquei pensando nesse sonho, esperei amanhecer o dia, fiquei pensando o tempo, o dia todo naquele sonho, né? Naquelas pessoas que eu tinha visto, sabe? Naqueles parentes que faz tempo que eu não tinha visto mais. E eu ficava ali olhando, sabe? Pensando assim. Aí eu peguei e liguei pra minha mãe, né? Novamente, né? Falei pra minha mãe do sonho. A minha mãe só disse assim que era pra orar. Pra me orar, né? Aí tudo bem. Normal. Parecia um casamento, né? Mas como vai ter um casamento sem noiva? E eu não vi a noiva, né? Então, acordei tudo, né? Liguei pra minha mãe, tudo. Passei o que estava acontecendo. Minha mãe me orientou, tudo bonitinho, né? Isso foi em 2013. Quando foi em 2014, né? A gente passou o Natal em São Paulo, né? Porque eu sou aqui de Sorocaba. E a gente foi para São Paulo com a minha família. Passamos lá, todo mundo lá. Foi muito bom. Passei na casa da minha irmã. E iniciou o ano de 2014. Se vocês lembram, né? 2014 foi um ano da Copa, né? Foi um ano da Copa. E
mais ou menos a Copa começou em junho, né? Eu acho que foi em junho. Começou a Copa, tudo, tava todo mundo empolgado com a Copa, todo mundo torcendo que o Brasil ganhasse naquele ano, né? E foi assim, sabe? Iniciou junho, normal, tudo beleza. Quando foi uns 15 dias antes do final do mês de junho, eu fui para São Paulo, né? Pra casa da minha mãe, porque meu irmão mandou uma mensagem para mim dizendo assim que minha mãe tava muito doente e tal, que eu precisava ir lá, porque a gente já achava que ela ia morrer, né? Porque minha mãe pegou uma bactéria que pegou o estômago, né? E o intestino. Então nada parava no estômago dela. Nada parava assim. Ela comia, tinha que correr pro banheiro. Ela comia, ou ela corria pro banheiro, ou ela vomitava. Então minha mãe ficou muito doente nessa época. Então eu fui visitar a minha mãe, né? Fui lá tudo ver ela, tava muito magrinha, muito debilitada, né? Mas já tava voltando a comer de pouquinho em pouquinho. Nesse dia, eu lembro que meu irmão, nossa gente, eu lembro muito. O meu irmão veio por trás de mim, né? Me cochichou no ouvido e falou assim que ia voltar pra ex dele, né? Ele ia voltar pra ex dele, que ele tava muito feliz, que ele ia voltar aqui, não era pra me contar pra ninguém. Que ele ia conversar com a minha mãe ainda, mas tava esperando. Mas tudo bem. Peguei, fui embora, né? Voltei pra Sorocaba, normal. Aí chegou o próximo final de semana, né? E na sexta-feira, no dia 27, que me lembro, foi uns parentes do meu marido pra lá, né? O sobrinho dele, tudo. A ex-mulher do irmão dele foi pra lá também. E foi passar o final de semana em Sorocaba. Tava de boa, tranquilo, né? Ia ter jogo do Brasil no sábado, né? E eles ficaram ali. Eles não tinham vindo ainda pra Sorocaba, então eles vieram pra conhecer, né? Sorocaba, né? A gente saímos na sexta-feira à noite, porque eles vieram na sexta. E passeamos, comemos lanche bonitinho. Chegou no sábado, que foi o jogo do Brasil. Eu acho que se não faltar minha memória, vocês comentem aí. O Brasil tava jogando, não lembro do time. Só sei que o Brasil passou por um sufoco nesse jogo, né? Foi um jogo muito tenso nesse dia, né? Então, o Brasil foi pros pênaltis, eu lembro. O Brasil foi pros pênaltis e a gente já tava com medo do Brasil ser desclassificado. Mas tudo bem, torcemos ali, ficamos ali vibrando ali e naquele dia o Brasil ganhou dos pênaltis, né? O Brasil ganhou e estava classificado. Não sei se era oitavas de final, ou quartas de final, ou semifinal, não lembro. Só sei que o Brasil tinha que classificar ali. E foi classificado. Aí tudo bem, chegou no sábado, né? Saímos novamente ali pra mostrar mais a Sorocaba pra minha ex-cunhada, pros filhos dela. Tava um calor, tava um dia gostoso aquele dia. Andamos, passeamos, tudinho e voltamos pra casa, né? O pessoal todo na rua, todo mundo animado, fazendo churrasco naquele dia. Foi um dia muito gostoso. Quando foi no domingo, né? No domingo do dia 29, eu ia trabalhar, porque eu tinha aceitado fazer hora extra no domingo. Então, eu deixei a minha cunhada bem à vontade na minha casa. Falei pra ela assim, ó, fica à vontade aí, sabe? A casa é sua, sabe? Pode ficar a hora que você quiser, sabe? Tomar banho, mostrei onde tinha toalha. Aí mostrei onde tinha as coisas pra fazer o almoço, tudinho. Aí ela pegou e foi fazer o almoço, né? Eu falei pra ela assim, que eu aceitei fazer hora essa, então infelizmente não vou poder ficar. Aí ela foi fazer o almoço, né? Ela começou a fazer o almoço, tudinho. E quando foi mais ou menos 1 hora da tarde, que eu trabalhava das 2 às 10. Aí quando foi 1 hora da tarde, eu fui tomar banho para ir trabalhar. E nisso ela tinha terminado de fazer o almoço e ela falou assim: "Você não vai almoçar?" Eu falei para ela assim: "Vou, acho que vou comer um pouquinho." E peguei e coloquei um pouquinho de comida para mim no prato. Isso já era 1h30 da tarde. Coloquei um pouquinho de comida no prato e sentei na mesa e comecei a conversar com ela normal. Normal, a gente conversando tudinho. Eu lembro que eu olhei pro relógio, já era mais ou menos 1h35, mais ou menos assim, e comecei a comer. Só que de repente, pessoal, presta atenção. De repente, eu senti uma falta de ar. Meu coração começou a acelerar, bater forte, 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 forte. Parecia que ia sair pela boca.
E meu coração batia, batia. E me deu uma falta de ar. E eu fiquei assim, sabe, tentando respirar e não conseguia. Levantei, tomei um pouquinho de água, tentei não mostrar pra ela, né, que eu tava passando mal ali. E comecei a ter uma respiração ofegante, sabe? Como se alguma coisa tivesse acontecido. E tomei um pouquinho de água, sentei novamente. Eu lembro que eu não continuei a comer, comi só mais um pouco, comi só um pouquinho, depois deixei o resto num prato, né? E quando eu olhei pro relógio, já era mais ou menos 1h40. Aí eu fui no banheiro, fui escovar o dente, tudinho, peguei minhas coisas e meu marido foi me levar no serviço. Isso era 1h40 mais ou menos. Como eu trabalhava perto da minha casa, então era o quê? Uns 5 minutos para chegar no meu serviço. E meu marido foi levar. Nisso já tinha passado, né? Aquele mal-estar que eu tava sentindo, tudo, já tinha passado. E fui trabalhar normal. Cheguei lá, ele me deixou na porta, eu entrei, passei o crachá normal, pessoal. Normal, tudinho, a produção tava fortíssima ali naquela época, né? Tinha muito serviço mesmo para fazer. E fiquei ali, coloquei o celular no bolso da calça, né? Assim na perna, que tinha um bolso na perna. E coloquei o celular ali e comecei a trabalhar, normal. Só que assim, meu celular começou a tocar. E eu não sou muito de atender celular no setor, porque primeiro não pode, né? Mas aí quando eu puxei o celular assim pra ver quem era, era o meu pai. E eu lembro que eu pensei comigo assim, nossa, mas eu falei pro meu pai ontem que eu ia trabalhar. Só que, não sei, na hora eu tirei o celular do bolso e atendi. Eu falei assim, oi pai, quando eu fui falar que eu tava trabalhando, ele pegou, me parou, parou de falar, aí eu ouvi, ele falou assim, vem pra cá, porque o Evandro morreu. Eu falei assim, eu fiquei sem entender. Pessoal, Evandro é o meu irmão caçula, né? E ele pegou e falou assim, o Evandro morreu. Eu falei assim, como assim morreu? Morreu, e desligou. Eu fiquei parada, gente. Eu fiquei paralisada, eu não conseguia me mover. Então eu peguei, logo em seguida meu primo ligou. Meu primo ligou, só que meu primo já foi um pouco mais. Mas ele tentou inverter a situação. Ele falou que meu irmão tinha passado mal, que meu irmão estava no hospital, que era para eu e meu outro irmão que morava em Sorocaba ir para lá. Ele até falou assim, ó, você vem pra cá, quando chegar na ponte do Piquiri, você me liga que eu vou buscar vocês. E eu até então não tava entendendo quase nada, pessoal, não tava mesmo. Eu fiquei paralisada. E eu falei assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, não sei ainda, a gente não sabe. Eu lembro que eu fui até meu líder e falei assim, eu tenho que ir embora. Porque eu acho que meu irmão morreu. Porque meu pai ligou pra mim e falou que meu irmão tinha morrido. Meu líder foi super gente boa, tipo, não pode ir embora, você não pode ir embora. E fui até a portaria, liguei pro meu marido, né? Porque o meu celular não tinha crédito. Liguei pro meu marido da portaria e meu marido veio me buscar. Quando eu cheguei, quando eu cheguei lá na minha casa, meu irmão já tava lá, porque a minha tia já tinha ligado pra ele. Então eu vi meu irmão ali chorando. Eu vi assim todo mundo triste ali, né? Até os parentes do meu marido que estavam ali, né? A passeio. Até eles não estavam mais nem entendendo nada. E ele pegou, me abraçou. E eu falei assim, nossa, mas como assim, sabe? A ficha não tinha caído ainda, pessoal. A ficha não tinha caído ainda que meu irmão tinha morrido. E eu não sabia do que. Como? Eu só ia saber do que ele tinha morrido quando eu chegasse em São Paulo. Então a gente foi para São Paulo, né? Meu irmão, minha cunhada foi dirigindo, meu irmão na frente e eu atrás com meus dois sobrinhos. Quando a gente chegou em São Paulo, pessoal, pensa, o carro parou assim na esquina. Quando eu olhei assim, eu olhei para a sacada da casa da minha mãe, tinha muita gente. Lá o pessoal tudo triste, né? Até então ainda não tava conseguindo ainda entender nada. Eu lembro que eu subi as escadas e eu não cumprimentei ninguém naquele dia, né? Eu não cumprimentei ninguém naquele dia e peguei e fui até a minha mãe, né? Minha mãe tava no quarto, meu pai tava com ela, minha mãe tava inconsolável, minha mãe chorava muito, 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 muito. Meu pai ali do lado dela consolando ela, meu pai é muito forte. Meu pai consolando ela, minha mãe falando que ele tinha morrido.
E eu comecei ali a procurar entender o que estava acontecendo, mas eu ficava assim, mas como assim? Como assim? E me falaram o que tinha acontecido, e que o meu irmão passou mal, que meu irmão deu infarto fulminante, né, pessoal? Meu irmão de 31 anos morreu de infarto fulminante na frente do meu pai e da minha mãe. Pensa que situação difícil para os dois, né? Então eu fui procurar saber mais, né? Eu não sei se eu chorava, se eu procurava entender, eu não sei. Eu sei que eu tava em choque. Eu fui até o quarto do meu irmão, as coisas dele estavam lá, cama bagunçada, nada, sabe, mexido, sabe? Assim, é como se você falasse assim, cadê a pessoa que daqui desse quarto? E não tava mais com a gente. Aí eu fui procurar entender o que aconteceu, pessoas, amigos dele falaram que o meu irmão assistiu o jogo bonitinho, só que depois do jogo ele foi pra balada, né? O meu irmão saiu com os amigos, foi comemorar a vitória do Brasil. Só que lá na balada meu irmão passou mal, né? Ele começou a passar mal assim, acho que o coração começou a palpitar, né, mais forte, ele ficou com medo e ligou pra um amigo dele, né, pedindo pro amigo dele levar, como o amigo dele era Uber, né, pra levar ele no pronto-socorro, que ele não tava se sentindo bem. Só que esse amigo dele tava fazendo uma corrida e falou que não dava pra atender ali. Então ele pegou e foi para casa. Ele nem falou nada, não comentou nada sobre o que tinha acontecido. A gente ficou sabendo pelo amigo dele que tinha acontecido isso. E o que aconteceu? Ele chegou tudinho, né? Foi dormir, normal. Deitou na cama, dormiu. Só que nesse dia minha mãe tinha ido pra escola dominical, né? Minha mãe tinha ido pra escola dominical e minha mãe, quando chegou, pegou e falou, né? Falou assim: foi fazer o almoço e meu pai ficou na mesa, né? Meu pai ficou na mesa, é, ficou na mesa, lendo jornal, né? E minha mãe fazendo almoço normal ali. Aí até que meu irmão apareceu, né? Veio, pegou 2 pãozinhos, né? E um copo de leite com café e voltou pro quarto, né? Pediu a benção pra minha mãe, tudo normal, e voltou pro quarto. E demorou 5 minutinhos, meu irmão veio, se batendo assim pelos lados, assim, tipo se a pessoa tivesse querendo cair, se segurando na parede, e pediu ajuda pra minha mãe, falando assim, mãe, me ajuda. No que ele falou, mãe, me ajuda, ele caiu no chão na frente da minha mãe e do meu pai e já caiu morto. Então, assim, pessoal, é triste, né? É muito triste porque morrer na frente da minha mãe e do meu pai, o caçula ainda, né? Morreu assim na frente da minha mãe e do meu pai. Nisso, meu pai correu, pediu ajuda, apareceu meus primos, né, que morava do lado. Eles socorreram meu irmão e levaram pro hospital. Então, foi isso que aconteceu, pessoal. Eu vou resumir um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Então, nisso a gente correu para fazer o velório, tudinho. Aí, quando a gente tava lá no cemitério, agora preste atenção, pessoal. Quando eu tava lá no cemitério, né, eu olhei assim, tinha muita gente, pessoal, muita gente. Tinha amigo do meu irmão, muito amigo que ele tinha, muitos parentes, meus ex-cunhados. Tava muita gente, tinha criança, tinha muita gente. Então, eu fui até o caixão dele estava fechado, lacrado, né? Que fizeram a autópsia, né? Pra ver se ele tinha usado alguma droga, essas coisas assim. Mas graças a Deus meu irmão não tinha usado nada, 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 nada. Foi um infarto fulminante, foi decorrência a uma deficiência que ele tinha no coração e também porque era de família. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu via primos, primas, tio, tia, amigos, vizinho, criança, muita gente, pessoal, muita gente. Eu lembro que minha mãe passou mal nesse dia, né?
porque o caixão tava fechado e o pessoal resolveram abrir, porque minha mãe queria tocar no meu irmão, porque minha mãe ficava arranhando o vidro, porque ela queria tocar nele. Então resolveram abrir, né, a parte lacrada do caixão pra mostrar pra minha mãe, né? Só que minha mãe entrou em pânico ali naquela hora, porque quando ela tocou no meu irmão, ela desmaiou. Desmaiou, minha irmã começou a chorar atrás de mim e foi um sufoco danado. A gente levantou a minha mãe, tiramos a mãe da minha mãe ali daquele tumulto todinho, levamos pro carro lá do meu irmão, só que minha mãe não acordava e eu e meu irmão, né, meu outro irmão, corremos com ela pro pronto-socorro. Nisso o velório estava acontecendo e a gente correu com a minha mãe pro pronto-socorro para ser atendida. Nenhuma das minhas duas irmãs puderam ir, né, pro hospital, porque elas também passaram mal, né, e foram acolhidas pelo marido. Enquanto isso, eu e meu irmão corremos com a minha mãe. Chegou no hospital, tudinho, minha mãe foi atendida, tudo, chorava desesperadamente, tudo. E de lá do hospital nós fomos para casa. Então, assim, eu não participei do velório. Eu não participei na hora da sepultura. Eu não participei, então eu não sei como que foi. Eu só fiquei sabendo depois, quando as pessoas começaram a falar, que foi um enterro muito lindo, que tinha muita criança, as crianças estavam levando os vasinhos, tinha muita coroa de flor, tinha muita gente. Então, pessoal, foi isso que aconteceu. Então, quer dizer que em 2014, no dia 29 de junho, agora vai fazer 10 anos que meu irmão faleceu. Então, voltando, pessoal, a falar do sonho que eu tive. Então, se vocês procurar saber o que aconteceu, volta lá nesse vídeo, veja o sonho que eu tive. Vocês lembram que eu comentei pra você que eu via muita gente, muito parente meu, muita gente que eu não via, muita gente que já tinha morrido e tava ali no velório, tava ali na festa? Então, a gente tava lá no velório, nesse cemitério, onde muitos parentes meus já foram enterrados ali. Lá em Perus. Tem muitos parentes meus que foram enterrados ali. Então, assim, a maioria das pessoas que eu vi no meu sonho, que já tinham morrido, eram as pessoas que estavam enterradas ali naquele cemitério. Então, todas as pessoas que eu vi no meu sonho estavam no velório do meu irmão. As crianças que estavam ali também no velório eram aquelas crianças que estavam ao redor do bolo, sabe? Ali, esperando aquele bolo branco ali. E a minha tia esperando só minha mãe chegar. Então, pessoal, é isso. Então, às vezes quando você tem um sonho, muitas vezes você não consegue entender o porquê. Mas lá na frente, lá vai passar tempos, aí você vai procurar entender o que esse sonho quer dizer, né? Eu não gosto muito de sonhar com essas coisas, não gosto muito de sonhar com noiva, não gosto muito de sonhar com essas coisas assim que ficam na minha mente, porque eu tenho medo de acontecer, né? Então foi isso que aconteceu. Eu tinha sonhado em 2013, quando foi em 2014 meu irmão veio falecer, né? E hoje a gente fica só com as lembranças, né? As lembranças dele e tudo, né? Ele morreu muito novo, morreu com 31 anos, o caçula. Então hoje muita coisa mudou. Minhas duas irmãs casaram, minha mãe foi embora pro Rio Grande do Norte. E a vida segue, né, pessoal? A vida segue e a gente tem que estar firme, né? Firme, saber que um dia a gente vai se encontrar. Não é verdade? Um dia a gente vai se encontrar. E é esse relato que eu tenho para falar para vocês, né? Desse sonho que eu tive e do que aconteceu. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, sabe? Deixe um joinha lá se vocês gostaram, sabe? Se vocês tiverem algum sonho e já aconteceu, deixe nos comentários também. O próximo vídeo eu vou falar mais sobre um outro sonho que eu tive, que foi mais ou menos nesse mesmo ano, né? Nesse mesmo ano que aconteceu com meu irmão. Então, fica nesse vídeo, né? Compartilhe lá, pessoal, com seus amigos. E fale pra mim se vocês já tiveram sonho assim, né? Fique com Deus. Uma ótima noite pra vocês. E até mais, tá bom? Beijos. Tchau!